Um dia, Jesus, nesta terra, encontrou-se com um mestre dos fariseus e dos saduceus, um mestre judaico da cúpula judaica da época de Jesus, Nicodemos. Esse moço pretendia encontrar Jesus face a face um dia, conversar com ele porque ele achava interessante aquilo que Jesus fazia, aqueles milagres, aquelas maravilhas. Ninguém havia feito o que aquele homem estava fazendo. Era de acordo com o que os profetas e a lei dizia. Só que aquele homem estava vindo da Galileia, o Galileu, o Nazareno. E a Escritura e a lei diz que o Cristo viria da descendência de Davi e de Belém. Então eles não conheciam a cidadezinha porque a cúpula não ia nas cidades pequenas. Quando recebia o sacerdote da sinagoga, se houvesse sinagoga naquela cidade pequena. E o que eles ouviam e sabia era o que era transmitido pelo líder que estava lá, o sacerdote que estava naquela cidade, nas cidades circunvizinhas a Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém, a cúpula era estabelecida em Jerusalém, por causa do templo de Salomão, né? Então, eles se organizavam e faziam toda a sua direção de ensinamento da lei, partia de lá. E esse moço que foi encontrar Jesus, a gente encontra o relato dele em João, o Evangelho, capítulo 3, a partir do verso 1, no capítulo 3. Você vai lendo e você vai encontrar. Ele tinha desejo de ver Jesus, mas se sentia envergonhado em ser visto com o Galileu, porque ele era mestre Nicodemo, um homem de conceito e respeitado entre as sinagogas e os líderes das sinagogas e dos demais líderes da cúpula, os fariseus. Então ele foi escondido e à noite. Só que ele foi cheio de si, cheio daquilo que ele conhecia, daquilo que ele entendia. E quando Jesus falou, ele não reconheceu Jesus como o Messias. Ele se manteve na posição de mestre, mas querendo argumentar, discutir, para que ficasse mais claro para ele entender e até explicar aos seus colegas com mais ênfase que Jesus era o Messias.
Mas quando Jesus ouviu falar, ele falou, Jesus disse para ele que ele teria que nascer de novo. Porque aquele que não nascesse ou não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até João 3,3. Não pode ver. Só que isso estava sendo dito a um mestre. Ou pelo menos se chamava e era tido como mestre pelas pessoas, né, que o elegeram a mestre. Mas Jesus disse que se ele não nascesse da água e do Espírito, ele não podia entrar no reino de Deus. E essa conversa continuou, ele sem entender, né? Porque Jesus estava falando das coisas espirituais e ele era um homem segundo a carne, estudante da lei e manteve até aquela altura-se pela lei, a lei mosaica. Embora sendo um transgressor da lei, porque os sacerdotes, todos eles eram transgressores da lei. Porque eles faziam os sacrifícios no sábado. Então isso é transgressão da lei. E eles ficavam impunes por essa transgressão da lei mosaica. Mas ele se manteve naquela argumentação com Jesus, se sentindo o que ele achava que era, mestre. Mas Jesus continuou falando com ele e Jesus disse que quem nasce da carne é carne. Isso é João 3,6. Por que Jesus falou isso a Nicodemos? Porque o Nicodemos não entendeu. Ele entendia a causa natural, as coisas naturais, porque era natural, ele não era um homem espiritual. E Jesus estava falando espiritualmente. Então, ele não entendeu isso. Como é que ele poderia nascer de novo? Já sendo um moço velho, naquelas alturas. Ele perguntou a Jesus: pode porventura voltar ao ventre da mãe dele e nascer de novo? Porque ele entendia a parte lógica, natural e da razão, né? E do ver e do sentir. Que é a mulher engravidar e com 9 meses nasceu o feto. Essa é a lógica e a razão para se nascer, né? E ele entendeu dessa forma. Então perguntou se ele poderia voltar ao ventre da mãe dele e nascer de novo. Foi aí a razão dessa resposta no verso 6 que Jesus dá a ele. Que aquele que nasce da carne é carne, tinha que nascer do Espírito. Nascer de novo é nascer do Espírito. E nascer de novo era receber o que ele estava dizendo. O Espírito é a palavra. E era o que ele estava falando. Era receber. Se ele recebe a palavra, nasceria de novo. Como qualquer um, hoje, ontem e amanhã. Se você ouvir a palavra, receber a palavra gera você de novo. A gente vai ver isso. É lógico que ali de imediato não tinha essa revelação que nós temos hoje, não é verdade? O Evangelho não tinha sido escrito, pois ali era o início. E o Evangelho não tinha sido revelado a Paulo. A revelação não tinha chegado a Paulo, aos irmãos. Chegou depois de 51 dias lá de Pentecoste, e com Paulo mais tarde um pouco, que Jesus usou-lo para pregar para nós, gente. Está revelado o Evangelho. Agora Jesus revela dando você entendimento da palavra, quando você vai para a palavra. Isso se você não for que nem o de Nicodemos. Se você não for vestido de arrogância
de presunção e de achismo. Se você se despir dessas coisas e for naturalmente para a palavra e receber a palavra, você vai ver que a palavra gera você de novo. Porque é simples, muito simples. Ela diz que nós fomos gerados de novo. 1 Pedro 1:23. Sendo gerado de novo pela palavra de Deus. Ó. Simples assim. E em Tiago 1:18 diz a mesma coisa. E em Tito 3:14, a mesma coisa. Nós fomos gerados de novo pela palavra. Quem é essa palavra? Jesus, o Verbo encarnado. Ele é o homem da Galileia, na Samaria, por ali, pelas circunvizinhas de Jerusalém. Jesus é a palavra, o Verbo. Mas Jesus vai para a cruz. E muitos sustentam que Jesus nos substituiu, mas essa não é o que a Escritura diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala em substituição. Eu já ouvi algumas pessoas, alguns estudiosos e algumas pessoas falarem da palavra, alguns que compreendem a palavra bastante, mas que não foi revelado a esses estudiosos daquela época. E eles afirmavam categoricamente que era substituição, que os irmãos não sabiam da substituição. Que irmãos? O Pedro, Paulo, o Barnabé, os discípulos daquela época, em especial os 11. Eles não sabiam de forma alguma da revelação que nós temos hoje, que é o Evangelho revelado. Eles não sabiam disso. Eles não tinham essa revelação que Jesus era o Salvador deles e nosso. Eles não tinham isso. Eles acreditavam que Jesus, o Messias, aqueles que o seguiram, a maioria, né? Dos que eram nascidos de novo e os que o aguardavam, que seguiram naquela época, ele não sabia. Em especial os 11 não sabiam disso, que ele era o Salvador, e eles não entenderam isso. E depois muito tempo, depois muitos também não entenderam e deram as suas interpretações e as suas compreensões e firmaram como sendo isso, substituição. Que Jesus não substituiu, mas isso não é o que a Bíblia diz. Ontem, hoje e amanhã. Se o que está lá escrito hoje era ontem e é amanhã, então eles não compreenderam. Não foi revelado a eles esse ponto. Que Jesus não nos substituiu, ele nos incluiu nele. A doutrina não diz que é substituição, a doutrina diz que é inclusão. No Evangelho de João, no capítulo 12, ele vai dizer, no verso 28, no verso 32, ele vai dizer que ele nos atraiu a ele e nos incluiu do seu corpo lá naquela cruz. Não é verdade que ele morreu sozinho. Não é. Ao morrer, nos levou a morrer com ele. Ali estava eu, estava você. Isso é inclusão. Porque nós tínhamos que morrer, de qualquer forma. Sem a nossa morte, não dava para haver ressurreição nossa nele. Não dava. É necessário, e era, naquele momento, necessário que nós fosse atraído, incluído, identificado, morto e sepultado com ele.
para que na ressurreição, a ressurreição dele seja a nossa ressurreição. É o que diz a palavra. Na época os irmãos deram entendimento e compreensão, eu não sei, alguns chamaram de revelação, para poderem afirmar isso, que Jesus Cristo é o nosso substituto, mas não é verdade. Não houve substituição. Não houve. Substituição é alguém toma o meu lugar, vai no meu lugar. Preso, eu estou condenado a ser preso. Eu vou ser preso amanhã. Aí alguém vem e diz, não, eu vou no lugar dele. Eu fico livre e ele vai preso. Isso é substituição. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus me atraiu nele e me incluiu nele e me fez morrer com ele. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nos ressuscitou com ele. É o que a Bíblia diz. Efésios 2:6 diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele. Ó, agora veja. Ressurreição juntamente com ele. Ora, se fomos ressuscitados juntamente com ele, estávamos mortos juntamente com ele. Porque não há ressurreição de quem não morreu. Ou há? A nossa ressurreição é em Cristo. Porque a ressurreição dele é a nossa ressurreição. Para isso nós tínhamos que estar morrendo com ele. A morte dele é a nossa morte. Romanos 6,6 vai dizer, nosso velho homem morreu com ele. Nossa velha natureza. Nossa natureza adâmica. E Romanos 6,7 diz que quem morreu, justificado está do pecado. Quem morreu. Eu acho que, e entendo até que muitos levaram esse lado aí para justificar a salvação pelo batismo de água. Tem outros que não, que eram até sinceros. É porque não esperaram, porque o que a palavra diz é que teria que esperar. Os primeiros irmãos, os apóstolos, tinham que esperar em Jerusalém para poder ser cheio do Espírito. E todos os outros irmãos, de Paulo, de Pedro, não, Paulo não estava na época do Pentecoste. Mas os irmãos daquela época, e qualquer irmão de todo tempo tem que estar cheio. O Paulo esperou 3 dias. Cego. Mas esperou. Eu acredito que a revelação, as coisas ditas por entendimento é a ansiosidade, é que a pessoa fica ansiosa para levar a mensagem. Não espera. Aí leva a mensagem com a compreensão da pessoa e diz o que Deus não disse. E firma o que Deus não firmou. Porque Deus não disse que Jesus seria o nosso substituto. Nunca disse isso. Na Escritura não diz isso. Você pode ler de Gênesis ao Apocalipse e do Apocalipse ao Gênesis. Você não vai encontrar em momento algum que Jesus nos substituiu. Escrito, Jesus foi o nosso substituto. Isso não existe de modo algum. Agora, que ele assumiu o meu pecado e o seu pecado em si, para isso ele atraiu o nosso velho homem. Ele disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Pronto. Todos foram atraídos nele. Para quê? Para morrer e ser identificado. Porque é audácia e presunção você dizer que é filho sem estar em Jesus.
porque o Filho é Jesus. E esse todo é nele. Isso é identificação. E isso é na cruz que nós fomos identificados. Quando Deus olhou, morreu a humanidade perversa, a raça adâmica, em Jesus. Então está identificado nele, morreu. Quando ele ressuscita, ressuscita um novo homem. Também nós, com ele. Nele, para ele. Filho. É o que o Nicodemo não recebeu. A palavra. Mas ele é porque também se exaltou. Ele é o mestre Nicodemos, um homem respeitado, considerado pelos homens. Que pior do que ele, não entendia nada da lei mosaica. Mas era considerado porque eram os homens executadores da religião farisaica da época. E a religião, ela não faz do homem um bagaço. Não. Ela dá status. O homem fica considerado, torna-se um político desses que briga aí pela rua pelos outros, sem ser realidade. Mas ela não é esbagaçar você. O que esbagaça são outras coisas, fora das religiões. Mas quem está nas religiões, seja ela qual for, de alguma forma é considerado. Não por Deus, porque a religião não leva você a Deus. Pelo contrário, torna mais difícil de você encontrar o Deus único, santo e soberano, criador dos céus e da terra.